O setor cultural tenta se recuperar aos poucos após ser duramente impactado pela pandemia da Covid-19. Muitos trabalhadores perderam o emprego e ficaram sem renda. Projetos de lei devem ajudar a resgatar investimentos na área, nada valorizada pelo governo Bolsonaro. Veja na reportagem de Kaique Santos. Cecília é uma das profissionais da área que sentiu as dificuldades da perda de renda quando o mundo foi dominado pelo vírus em 2020. Técnica de áudio, trabalhava num musical em cartaz no Rio de Janeiro na época. Nós não conseguimos nem terminar as apresentações. O ano de 2020 inteiro, nós ficamos sem trabalho, né? Os técnicos. Quando aparecia era uma gravação de uma live aqui, outra ali, mas muito pingado. Principalmente no teatro, onde os artistas eles não contrataram técnicos, né? Então as lives elas eram feitas no ano de 2020 sem o suporte técnico, somente lá o artista, o celular dele, o computador dele. Então técnicos de som, luz, camareiras, cenotécnicos, contrarregras, acabaram ficando sem trabalho nenhum. Segundo o estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mais de 900 mil trabalhadores da cultura foram afetados só no primeiro ano de pandemia. Alguns tiveram que procurar outras atividades para sobreviver. Após os prejuízos, o setor tenta se recuperar. Nos últimos 9 meses da pesquisa, entre 2020 e 2021, uma retomada foi percebida e 340 mil postos foram criados. Os dados do estudo têm como base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD do IBGE. É importante a gente definir o que se entende por setor cultural. Pela PNAD contínua, por essa pesquisa, você pode classificar pessoas por atividade e por ocupação. Então, o que nós definimos como setor de cultura? Você pode ter, desde aquelas pessoas que exercem atividade cultural numa ocupação cultural, como, por exemplo, né, o jornalista, né, numa empresa, num jornal, como, por exemplo, um ator numa televisão, um músico no teatro. Esses seriam aquelas pessoas que exercem atividade cultural dentro de uma ocupação cultural. A Câmara dos Deputados aprovou na última semana o projeto de lei Aldir Blanc II. De autoria da deputada federal Jandira Fegali, a proposta criou uma política nacional de fomento à cultura, destinando anualmente 3 bilhões de reais para estados e municípios. Diante da não valorização da cultura pelo governo e vista como importante como foi a Lei 1, a proposta será analisada no Senado. Em 2021, o orçamento discricionário para a cultura é de 23 milhões para todo o Brasil. Isso não é só uma vergonha, isso é uma violência. Então nós demos entrada na lei, também no valor de 3 bilhões, a partir do valor que nós entramos em 2020, mas como uma lei de Estado, a gente está chamando de Fundeb da Cultura, né, para que ela fique permanente, e agregamos a ela uma série de outras desburocratizações a partir da experiência de 2020, 2021, né, e agregamos também a possibilidade de cobrir patrimônio cultural brasileiro, pagar pesquisas, bolsas aqui e para o exterior. A Lei Aldir Blanc foi uma das que incentivou Cecília a criar o movimento SOS Técnica São Paulo. Com o movimento, a profissional de som buscou ajudar a categoria a ser beneficiada por essa lei e luta pela aprovação e inclusão em outras, como o projeto de lei Paulo Gustavo, que também tramita no Congresso. Vimos a fragilidade da categoria e a necessidade da criação de políticas públicas estruturantes para esses trabalhadores, tá? Então, nós começamos a escrever alguns projetos de lei, um deles é o 3022, chama Lei Dona Naná, que nos reconhece como agentes públicos culturais, né? E o movimento SOS Técnica, junto com outros movimentos no Brasil inteiro, nós nos unimos para tentar incluir os técnicos também na Lei Paulo Gustavo. Nós somos ali, vamos dizer, os serviçais, né? Tudo começa por nós e tudo termina, nós acendemos as luzes do teatro e nós apagamos as luzes. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.